disse. Nós temos hoje como convidado muito especial para esse tema o professor Alexandre José da Silva, ele que é gestor pessoal e especialista em inteligência emocional e motivação e também autor do livro Vivendo e Aprendendo. Professor Alexandre, muito obrigado pela sua presença. Muito bom dia, amigos da TVB, deste programa maravilhoso. Uma alegria estar aqui hoje para falar de um tema que eu considero de real importância para todos nós. Vamos já para a primeira pergunta, direto das ruas. Certo. O povo tem vez, o povo tem voz. Giovana Biotto. Oi, Jair, eu estou com a Regiane do meu lado, ela que está com a Bianca, um nenê de 3 aninhos. Tudo bom, Regiane? Tudo. Qual a sua pergunta? Eu gostaria de saber de que forma que eu posso exercitar o cérebro da criança. Ah, legal, legal. Começando rapidamente, uma coisa importante que eu queria dizer, que o cérebro, ele teve avanços significativos na década de 90. Para vocês terem ideia, o Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, dizia que o cérebro servia apenas uma massa cinzenta para esquentar o nosso corpo. E associava a mente a algo totalmente dissociado do nosso corpo. O tempo passou, na década de 90, tivemos aí, a ciência considerou a década do cérebro, né, com a ressonância magnética, a tomografia, outras técnicas, e principalmente agora no início do novo milênio, lançaram aí uma série de novos estudos, que eu até uso muito o tema neuróbica, né, aeróbica para os neurônios. E consiste esse trabalho, respondendo à pergunta da nossa telespectadora, na estimulação, tá, dos nossos sentidos. Trabalhar muito com os nossos sentidos. E as crianças, principalmente, nós precisamos tocá-las mais. De vez em quando, pega uma peninha, brinca lá com a criança, coloca a mãozinha dela na água quente, na água fria, faz ela desenvolver todos os seus sentidos. Porque uma coisa que é interessante, também ao encontro dessa resposta, tem um tempo, um minutinho? Claro. Ao encontro dessa pergunta da nossa amiga, né? É justamente sobre o funcionamento do nosso cérebro. A capacidade de aprender de uma criança é a mesma de um senhor de 90 anos. Você acredita isso? E justamente nessa idade dessa criança, até os 12 anos, o balde está vazio, nós temos que enchê-lo de informações. Então vale a pena, nessa idade, pode colocar sua filha para fazer inglês, por exemplo. Com quantos anos? Com 3 aninhos. Com 3 anos, pode colocar ela. Isso daí você vai se surpreender com o passar do tempo. Pode colocar ela em aula de informática. Com quantos anos? Com 3 aninhos. Você que é amigo telespectador, tem o seu filho, perceba a agilidade mental dessa criança. Tudo que fala, ela guarda, e principalmente nesse mundo novo, né, em que existem muitos estímulos. A criança já nasce com a televisão, com o computador, com livros. Então, realmente, ao encontro da pergunta dela, enche essa criança de informação, usando os mais diversos meios. 3741 4042, 3741 4035, e a sua ligação é muito bem-vinda. Ana Paula, bom dia. Bom dia. Tudo bem, Ana? Bem. É Paranapanema, em Campinas. Isso. E qual é a sua pergunta, Ana? Então, eu gostaria de saber, tem uma deficiência, né, que algumas crianças costumam ter sobre aprendizado, que quando dificulta, né? Tá. Eu não consigo me recordar o nome. Ok. Mas eu gostaria de saber se isso também pode prejudicar com o crescimento dela ou se aprendizado como maturidade. Né, Muito da bem. memória. Eu acho que deu para entender, né, Alexandre? Deu. Obrigado, viu, Ana? Tudo de bom para você. A educação passou por uma série de transformações e chegamos hoje, o grande desafio para a nossa educação é a educação inclusiva, né? Hoje, antigamente, as crianças portadoras de necessidades especiais não estudavam nas escolas, ficavam confinadas em casa ou em entidades assistenciais. Hoje não. Hoje o grande desafio para os professores, né? Porque principalmente nós temos crianças cegas, nós temos crianças com portadoras de paralisia cerebral, que estudam ao lado de outras crianças sem esses problemas. E justamente esse tem sido o grande segredo do sucesso. A resposta delas tem sido muito interessante, sabe? Muito mágica. Então nós temos que ter cuidado, quando tratamos dessas crianças, não tratá-las de forma diferente.
Pelo contrário, ao encontro daquela pergunta, da resposta que eu dei anteriormente, vamos estimulá-las, vamos enchê-las, passar a elas uma série de informações e com o tempo você vai percebendo que ela vai realmente nos dando muitas alegrias, vai acontecendo melhoras significativas. Professor Alexandre, autor do livro Vivendo e Aprendendo, hoje nos dando uma verdadeira aula de como exercitar o cérebro. E vamos até a cidade de Coderópolis. Alô, João, bom dia. Oi, João. Obrigado, viu? Obrigado pela audiência, obrigado pela ligação. Infelizmente perdemos o contato. O tema continua, especialista em inteligência emocional e motivação. Nós vimos na matéria da Giovana, professor Alexandre, certo, o exercício físico, em companhia de outras pessoas, uma interação, relação interpessoal. De que maneira o emocional e o físico contribuem para a inteligência, para a memória, para o estímulo cerebral? Para você ter ideia, hoje a maior causa da depressão é a palavra solidão. As pessoas hoje vivem, trabalham com 10, moram com 10, estudam com 100 e procuram o psiquiatra buscando, dizendo que estão deprimidas, estão sozinhas. Realmente estamos vivendo numa multidão solitária, em meio a tantos e cada vez mais sozinhos. E justamente desde a antiguidade também já provavam, né, que o ser é um ser eminentemente social, o ser humano. E a necessidade da interação é um dos principais fatores que gera felicidade. As pessoas que têm mais amigos são pessoas felizes. E ao que eu percebi na matéria, que eu achei super legal, eu sou fã de carteirinha dos grupos da melhor idade. Lembra que eu falei agora há pouco? A capacidade de aprender de quem tem 100, 200 anos, se chegar até lá, é a mesma de uma criança de 12. Porque até 12 aprende de uma forma. Depois dos 12, até o final da vida, a nossa memória fica mais seletiva. Nós escolhemos o que guardamos e aquilo que nós não guardamos. Tá? Nós temos essa capacidade. Agora, o que é interessante, que eu também gostaria de deixar bem claro para todos vocês, que, na verdade, alguns neurônios até vão morrendo com o passar do tempo. Tá? Mas a maneira que se processam as sinapses, o encontro dos neurônios que gera a memória, gera as ideias, né? Gera as grandes invenções, ela pode ser estimulada ao longo da vida. O cérebro nosso é igual, por exemplo, você quebra um braço, engessa o braço, fica 2 meses engessado. Quando tira o gesso, não consegue, né, fazer, tem que fazer fisioterapia. E o que acontece? Os neurônios ficam lá. Tá? Eles não é que há uma perda significativa. Mas à medida que nós vamos, primeiro, aquela questão da psicológica. Eu não sou mais capaz disso. Isso é para as crianças. E foi o meu tempo. As pessoas, quando se aposentam, muitas vezes se aposentam da vida, não do trabalho. Interessante. Vamos voltar lá para Costa Guiar? Esse é o problema. Giovana Biotto, aliás, parabéns, ele citou a sua reportagem, parabéns pela matéria que você fez, ficou muito legal, viu? Muito Obrigada, bacana. Jair. Olha só, a Juliana, ela é estudante do 2º colegial e tem uma pergunta bem interessante também. Tudo bom, Ju? Tudo. Eu gostaria de saber se existe alguma técnica que eu possa memorizar melhor o que é falado em sala de aula. Então, minha querida, justamente nesses tempos modernos, de muitas informações, você que faz parte da geração Y, né? Vale a pena, é tema para outro programa, essa geração Y, essa criançada, essa juventude que está chegando, né? Como nós somos bombardeados com muitas informações, cabe a nós trabalhar um pouquinho com uma palavrinha muito importante: concentração e foco. Eu tenho trabalhado muito isso, principalmente com os estudantes mais jovens. Quando está passando a matéria, você presta muita atenção naquilo, você anota o que é mais importante e durante o dia, sobrou um tempinho, lembra daquilo de novo e vai buscar aquilo que você aprendeu na sala de aula. Exercita mais essa área da nossa memória aí, que você vai perceber que quanto mais você se relacionar com aquilo que você aprende, mais a capacidade de memorização, e depois você até se surpreende, você fala, nossa, eu não imaginava que eu havia guardado isso. Durante o programa eleitoral, até o final de setembro, o nosso programa em novo horário, das 10h30 até as 11h10, pela TVB. Para toda a região, aliás, quero agradecer a grande audiência nas mais de 50 cidades que nos acompanham, e é para uma dessas cidades que nós vamos agora, para Rio Claro. Bom dia, Luzenira. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Qual é a sua pergunta, Luzenira? A minha pergunta é, o meu problema na fala e na aprendizagem. Ok. E eu fiz um exame nele e ele tem uma discreta assimetria dos
ventrículos laterais, sendo maior volume à direita. Ok. E eu quero saber o que pode influenciar ele na aprendizagem futuramente. Que idade ele tem? Ele tem 6 anos. 6 anos. Isso. Obrigado pela ligação, obrigado pela audiência. Ó, eu acho imprescindível buscar 2 profissionais, tá? Conversar com o médico, o neurologista, e durante o aprendizado dele na escola, um acompanhamento com o psicopedagogo. Aí já entra mais numa questão médica mesmo, tá? Ok. Mas, por outro lado, como eu disse agora há pouco, você estimule bastante essa criança, tá? Passe a ela uma série de informações, sempre as mais diversas, usando as várias formas de formas sensoriais, né? Brinque com ela, cante, coloque música, coloque alguma coisa já para ela ir desenhando, escrevendo, enfim. Trabalhe bastante com ela, esse é o seu papel. Mas, ó, acompanhamento de 2 profissionais aí, tá? O psicopedagogo e um médico da área da neurologia, tá bom? Professor Alexandre, vamos atender a Márcia, que é moradora do Carlos Gomes. Márcia, Oi. bom dia. Eu gostaria de saber que quando eu vou prestar concurso, eu estudo tudo e chega na hora da prova eu esqueço tudo. Nossa, dá um branco. Isso, dá um branco, exatamente. Nossa senhora, Márcia, já aconteceu quantas vezes com você isso aí? Ah, várias vezes. Várias vezes. Inclusive, domingo eu vou ter uma prova de um concurso que eu vou prestar. Quer dizer, você está estudando, está se preparando bem, mas você tem medo de chegar na hora da prova daquele branco. Isso, exatamente. Eu fico nervosa e dá aquele branco na... Tá bom, obrigado, Márcia. De nada. Eu tenho certeza que a sua informação agora para a Márcia vai servir para muitas e muitas pessoas. Mas um dia antes do evento, tá, dessa prova, não estude. Não vai adiantar. Aquele estudo de última hora, não estude. À noite, se você for casada, pega o esposo, faz um jantar legal com ele, tem uma noite muito prazerosa, tá? Esse jantar, por favor, não exagera, não vai comer muita carne, não vai muita gordura que pode comprometer, tá? E uma coisa, no dia do evento, dê o melhor de si. Faz, sabe, vai lá, é uma oportunidade que você tem e você dá o melhor de si com muita tranquilidade, tá? Toma um cafezinho legal, come frutas no café, leva uma garrafinha de água junto e dê o melhor, tá? E eu garanto que para você que essa noite anterior, aí esse período anterior, em que você não fica extremamente estressada só pensando naquilo, vai ser fantástico para que o seu desempenho lá seja muito mais satisfatório, tá? Cuidado com essa palavrinha, ansiedade. Giovana Biotto. Oi, Jair. Eu esqueci o que eu ia perguntar. Poxa vida. Não, brincadeira, Boa, Jair. boa. É o seguinte, tem muitas pessoas que exercem muitas funções durante o dia que também são bombardeadas com informações, tem que pensar em milhões de coisas ao mesmo tempo e a gente está falando sobre como exercitar o cérebro. Mas existe também uma maneira dessa pessoa descansar o cérebro depois do trabalho, se tranquilizar novamente para depois começar um novo dia com essas novas informações, essas novas funções? Sim, Essa é a nossa repórter, hein? Hã? Legal. Beleza, ele pergunta. Antigamente era o especialista, só fazia aquilo. Depois o generalista, de tudo um pouco, nada de muito. Hoje é o mundo dos especialistas. Um grande amigo que eu tenho, ele viaja de Amparo para São Paulo, 150 quilômetros, 2 vezes por semana, sozinho, dirigindo. Ele dá aula de inglês, francês, espanhol, dá palestras, tem um blog na internet. Eu fui no aniversário dele, ele fez 91 anos. Mês passado. Que coisa. Foi multado outro dia, estava bravo. Ele falou, mas eu não estava tão depressa assim. Primeiro maestro da televisão brasileira, ele me deu o segredo da longevidade. Alexandre, eu tenho tanta coisa para fazer que não dá tempo para envelhecer. Mas, logicamente, aí, respondendo, o Domênico de Masi, pai da criatividade, do ócio criativo, o que o Domênico fala nos livros dele? Que nós temos que viver, na verdade, 72 horas. 24 horas trabalhando, 24 horas aprendendo, estudando e 24 horas se divertindo. Então, fazer muitas coisas ao mesmo tempo não é prejudicial. O que nós temos é que buscar fazer daquilo que nós gostamos. Para isso, então, novos estudos, faculdades, cursos, para adquirir as competências necessárias, né? Para estar durante todo o dia envolvido naquilo que nós gostamos. Então, o trabalho não fica um fardo, né? Porque o trabalho vem da palavra tripalium, que é um instrumento de tortura da Idade Média.
algo de dor, né, que causa sacrifício. Não, à medida que o trabalho é prazeroso, ele só nos faz bem. Então, o que nós temos que ter cuidado também é dosar. Nós temos que ter um momento de trabalho, depois sai do trabalho, passa num lugar com um amigo, sozinho, toma um cafezinho, corta aí o trabalho e daí vai para casa. Ou chega lá, tem um amigo que diz que na porta da casa dele tem uma árvore. Ele abraça aquela árvore, deixa todos os problemas do trabalho e chega lá e abraça a esposa, dá um beijo, brinca com as crianças. E como eu disse agora, tem uma noite maravilhosa, né? Eu acho que essa é uma boa receita. Professor Alexandre, quero agradecer demais a sua presença e agradecer também a todos que ligaram, a todos que telefonaram. Aliás, viu, Giovana? Muita gente ligando, mas em função do horário eleitoral, nosso programa está curtinho, não deu tempo de atender a todo mundo. Mas agradeça, por gentileza, a todos que ligaram. O tema muito bacana, muito jóia.